Fala galera, aqui é Gabi Winchester e hoje eu vou responder a pergunta de um inscrito que foi feita há 2 anos atrás, mas que eu não consegui responder antes, mas antes tarde do que nunca, não é mesmo? Então, finalmente eu vou responder a sua pergunta, Kelvin. Então vamos lá, a pergunta dele foi a seguinte, deixa eu abrir aqui. O Calvin 6904 perguntou o seguinte: coloquei confrontado com a morte no Google e apareceu o seu vídeo. Como você vê essa situação onde um crente temente a Deus não é curado de uma doença? E aí, embaixo eu respondi, né, que na época que ele fez essa pergunta eu estava em missões, quando eu voltasse para o Brasil eu ia fazer. Enfim, já tem um tempo que eu estou no Brasil, mas eu demorei a voltar com o YouTube, mas finalmente eu voltei e eu tô aqui para te responder. Esse comentário que ele fez foi num vídeo chamado A Morte é Natural, ok? Que foi um vídeo que eu fiz há 3 anos atrás, quando meu tio morreu, né? Que foi uma situação muito, muito, muito difícil para mim e para minha família, mas que eu falei que a gente tinha esperança, que a gente tinha paz, apesar de todo o caos que estava acontecendo, tinha uma paz sobrenatural no nosso coração, de que a gente veria ele de novo, de que ele estava muito melhor do que qualquer um de nós, porque ele estava com o Senhor, né? Ele estava na alegria do Senhor. E, enfim, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo para você assistir, ok? Então, assim que acabar aqui, você assiste. Inclusive, peraí, por favor, se você não se inscreveu nesse canal, por favor, dá uma força aí pra gente. Se inscreve no canal, ok? Vídeo toda segunda-feira, se alguém não morrer, né? Se inscreve no canal, por favor, curte esse vídeo, compartilha para quem você acha que precisa escutar esse vídeo, ou mesmo só copia o link de compartilhar, o YouTube já vai entender que você quer compartilhar esse vídeo, já vai mandar ele para mais pessoas, isso me ajuda pra caramba, ok? Mas voltando aqui, vamos para o nosso vídeo. Kelvin, essa é uma pergunta muito, muito boa, ok? Então eu vou responder a minha opinião, né, que foi o que você me perguntou, o que eu acho, mas eu também vou dar para você algumas referências e coisas, e vou deixar tudo que eu citar nesse vídeo, vai estar aqui nos cards, ok? Para vocês conferirem, são coisas que têm me ajudado a entender essa verdade. Tá bom? A primeira coisa, eu vou começar com Romanos 5, do 3 ao 5, que foi um verso que eu já tinha deixado lá nos comentários para você, e diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ok? Então, eu amo esse versículo tem me ajudado a entender essas verdades sobre a dor, de como lidar com as situações difíceis, que a provação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança, e a esperança produz, e a esperança não nos decepciona porque o Espírito Santo está em nós, né? É uma verdade muito profunda que eu confesso, eu ainda tenho que meditar nela todos os dias para entender isso. Mas quando ele diz aqui, né, quando o comentário diz aqui, o que eu acho de alguém que é temente ao Senhor, que ama o Senhor, mas que ainda tem uma doença e não é curado? Eu vejo isso como uma oportunidade para adorar a Deus, apesar de, né? O Senhor pode curar? É claro que pode. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Eu acredito que o Senhor, Ele cura ainda hoje, né? Eu não sou sensacionista, eu acredito que o Senhor opera curas e milagres ainda hoje. Mas se o Senhor não fizer, isso não pode ser uma desculpa no nosso coração para não adorar ou para ingratidão.
ok? Então, quando a gente olha na Bíblia, a gente vai lá em Gênesis e a gente vê que assim que houve a queda, veio o pecado no mundo e aí veio as doenças, a morte, a guerra, a dor, ok? Todas essas coisas são consequências do pecado. Tá bom? Então, as doenças, no geral, elas são consequências da gente viver no mundo caído. Não significa que uma pessoa que está doente pecou, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando que todas essas coisas foram consequências do pecado, são consequências da gente estar no mundo caído, ok? E o Senhor, Ele pode curar, como eu falei, né? Mas se ele não curar, ele tá dando para você uma oportunidade de adorar ao Senhor apesar de, né? Tem uma música que fala muito comigo, é a música E Se, do Jefferson Pilar, se não me engano, vou deixar aqui. E uma outra, que eu esqueci o nome, mas eu vou deixar aqui, do Estênio Márcios, que ele diz assim: se a dor for minha sina, será que eu ainda faço rima? Será que ainda canto alegre a melodia? Né? Sina é tipo, se a dor estiver ali presente o tempo todo, se ela for algo diário na minha vida, será que eu ainda vou conseguir adorar o Senhor? Será que eu ainda vou conseguir exaltar o Senhor? Né? E assim, a forma que eu vejo isso é o Senhor te dando uma oportunidade de adorar apesar de. Sabe por quê? É muito fácil você adorar quando você está doente, e aí você ora e o Senhor te cura. Você olha e fala assim: meu Deus, que maravilhoso, que incrível, e uau, vou adorar o Senhor por causa disso. Mas quando ele não te cura e ele permite a provação, né, essa doença, vamos colocar ela aqui como a provação que diz em Romanos, ela vai produzir em você perseverança e um caráter aprovado, ok? Então a sua fé vai ser fortalecida, o seu caráter vai ser fortalecido, a sua confiança em Deus vai ser fortalecida. Confiança em quê? Confiança em entender que ele continua sendo bom apesar de. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Se a porta fechar, ele ainda é Deus, ok? Se tudo der certo, ele é Deus. Se tudo der errado, ele continua sendo Deus. É confiar que o Senhor é Deus e, mais do que isso, que o Senhor é bom e que a bondade do Senhor dura para sempre. Apesar da gente olhar e não conseguir enxergar essa bondade, é saber que ela está lá e que o Senhor vê muito além do que a gente vê, ok? Então, assim, a forma que eu vejo o Senhor está te dando uma oportunidade de adorar apesar de ser forjado apesar de exaltar o nome de Deus apesar de. Assim, para finalizar, eu vou contar uma história. Recentemente, há 2 semanas, eu perdi minha avó, que também era uma pessoa muito próxima, que morava comigo, eu cuidava dela, né? E ela morreu, inclusive, por isso. A gente também não teve vídeo nessas 2 últimas semanas, porque, enfim, tem sido bem complicado. Mas fato é que eu perdi ela, mas antes de morrer, ela teve experiências tão incríveis, assim, tinha 40 dias que ela não comia nada. O estômago dela rejeitava, ela não conseguia comer nada. Nos últimos 20 dias, ela não conseguia beber água, ok? E aí você me pergunta, como que uma pessoa de 96 anos que não come há 40 dias, que não bebe água há 20 dias, estava viva? Só pela graça do Senhor, literalmente. Algumas vezes durante esse processo ela acordava de manhã e falava assim: ei, vó, como que foi a noite? Ela falava assim: eu sonhei que o Senhor tinha vindo me buscar, mas eu falei assim: hoje não, por favor, me dá mais tempo, eu não vou. E aí ela acordava de manhã, sabe? E isso não foi 1 nem 2 vezes, foram várias vezes durante esse processo do Senhor olhando e falando assim: minha filha, vem
E ainda assim, dando a oportunidade dela falar assim, não, Senhor, eu quero ficar mais um pouco, eu quero pregar mais o evangelho, eu quero orar mais. E o Senhor deu mais tempo para ela, até que ele perdeu a paciência e falou, não, vem cá, sabe? Por que eu tô contando isso, no contexto de tudo isso? Porque a minha avó foi uma pessoa que aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, né? O versículo que diz lá, quando está se referindo a Jesus, esse versículo, e diz que Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E eu posso aplicar isso na vida dela também, né? Ela teve diversas doenças durante a vida, ela teve vários abortos, ela teve um casamento extremamente conturbado, enfim, tiveram situações assim que você olha e fala assim, meu Deus, como que essa mulher continuou temente ao Senhor, como que ela continuou firme, a ponto de chegar no fim da vida dela e ter quase que um passe livre para o céu. É uma brincadeira que a gente fez aqui em casa, assim, porque todo dia o Senhor chamava... Meu Deus, meu despertador, peraí. O Senhor chamava ela para ir para o céu e ela falava, Senhor, hoje não. E o Senhor escutava ela e concedia o que ela queria. Como que ela chegou lá? Bom, por meio das tribulações. Porque a tribulação produziu perseverança, perseverança produziu caráter aprovado, esperança, né? Então, assim, isso é uma oportunidade de você adorar ao Senhor, de você louvar ao Senhor apesar das adversidades, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Eu não sei se era bem o que você queria ouvir, mas enfim, é o que o Senhor colocou no meu coração. Lembrando que eu vou deixar tudo que eu falei, a música do Jefferson Pilar, a música do Estênio Márcios, o meu vídeo, eu vou deixar tudo aqui nos cards, não sei qual lado que é, mas eu vou deixar tudo aqui, tá bom? E, por favor, se inscreve neste canal, criatura de Deus, se inscreve nesse canal, por favor, curte esse vídeo, aperta esse botão, muito, aperta esse botão de like, dá o like aí, curte esse vídeo, compartilha ele, manda para alguém que está precisando escutar isso, para alguém que, enfim, que precisa escutar essas coisas. E eu vejo vocês na próxima segunda, se Deus quiser e ninguém morrer. Até a próxima! Lindos!